Saudações a todos. Esse vai ser um review do Hisense Touch, que é um leitor digital com um foco complementar em relação à música, o que não é muito usual na maioria dos leitores. A Hisense já é uma empresa na China consolidada na produção tecnológica de TVs de 60 polegadas até mesmo celulares. E no caso dos celulares, eles têm tela de e-ink, algo que é bastante inovador. No campo de produção de equipamentos com e-ink, os celulares da Hisense talvez sejam os mais elaborados no mercado. Você tem já pelo menos 3 gerações de celulares, tanto preto e branco quanto coloridos, da Hisense. E no ano passado, 2021, eles lançaram o Hisense Touch, que tem uma plataforma semelhante aos dos celulares, mas é um equipamento dedicado para leitura e música. Ele não possui cartão SIM para conexão de celular, só conexão Wi-Fi e Bluetooth. Eu vou fazer a explicação dessa parte técnica daqui a pouco. E ele tem um formato como se fosse um celular. Ele tem uma tela de 5,84 polegadas e tem uma grande vantagem nisso porque ele cabe no seu bolso. E enquanto um leitor tem acabado por ser o meu principal leitor no dia a dia, pela praticidade e portabilidade dele. Então vamos ver qual é a proposta do Hisense Touch e as suas funcionalidades básicas. Então esse é o Hisense Touch. Para quem não viu o vídeo de unboxing, tem lá a abertura da caixa com quais equipamentos que vem com ele, mas ele assim, para quem não for ver o vídeo, o corpo do equipamento é todo de alumínio, então assim, bem sólido, mas apenas 155 gramas. E em relação às especificações técnicas, ele tem 5,78 polegadas, é uma tela de ink Carta HD, que é uma das últimas que a Ink produziu, tem 155 gramas, 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, não tem funcionalidade de cartão micro SD, que seria assim, uma grande adição no equipamento desse. Um processador de octa-core de 1.8 GHz, a bateria de 3.000 mAh, ainda é uma saída de USB-C 3.1, e ele, em diferença com outros equipamentos, vai possuir tanto um microchip de amplificador quanto de DAC. Na verdade, o DAC vem antes do amplificador nesse caso, porque é o conversor digital para sinal analógico, porque ele tem uma saída de 3.5. São 2 caixas de som estéreo, apenas 2, então, uma de cada lado. A gente vai fazer o teste daqui a pouco também quanto ao som. E tem na saída, além do DAC, para um amplificador que você habilita no chamado modo Hi-Fi dentro do sistema, que eu vou mostrar daqui a pouco também, que torna o som, portanto, mais claro. Hi-Fi, igual eles colocam o símbolozinho aqui, não significa muita coisa, sabe? É quase para enganar não só audiófilos, como os audiofools, como se diz aí na internet. Mas eu vou fazer algumas análises também quanto a essa característica de som dele. É razoável, mas tem algumas comparações possíveis. Ele vai ter o Bluetooth 5.1, no DAC ele vai processar sons até 32 bits e 384 Hz, o que é uma qualidade assim, boa, considerando mesmo as músicas lossless que a gente encontra em streaming, como Apple Music, Tidal, até mesmo os outros como Spotify HD, etc. Então é o suficiente, geralmente um CD, só para título de comparação, um CD gravado a 16 bits e o Super CD gravado a 24 bits. Então assim, raramente vai ter algum conteúdo de 32 bits efetivamente. Quanto ao sistema operacional, ele utiliza um Android adaptado chamado Touch OS, que é um Android 11 adaptado, e isso traz algumas, vamos dizer, vantagens e desvantagens, como veremos. Na tela principal eu deixei esse rádio relógio porque é bem interessante, tem essa, vamos dizer, acaba tendo essa função. Quanto aos botões externos, só para poder mencionar,
botão de liga e desliga, botão de volume, mas a gente utiliza para poder passar páginas no equipamento, e um botão específico desse equipamento chamado botão de E-Ink. Esse botão de E-Ink, ele vai ter algumas funcionalidades de atualizar a tela, por exemplo, num toque, você pode abrir um aplicativo, segurar e pressionar, tem outras funcionalidades, etc. Então, quantos botões seria isso? Então vamos lá, ligar propriamente ele. Ele tem reconhecimento facial, ele já fez o reconhecimento, tem uma microcâmera aqui. Então, por exemplo, seria possível utilizar um WhatsApp, ou outro Google Meet, por exemplo. Você vai transferir o sinal colorido, mas vai receber o sinal apenas preto e branco, porque essa é uma tela de e-ink preto e branco. Como eu falei, a Hisense tem celulares em e-ink coloridos. Aí fica assim, A5CC, A6CC, que é esse CC é a sigla que eles colocaram para quando é colorido. Então, assim, tem várias funções. Eu coloquei assim, alguns aplicativos, ele está configurado assim, já para o meu uso. Tem configurações para o TouchOS e questões propriamente do Android. Mas vamos lá, assim, propriamente quanto às funções. Como ele tem um Android 11, ele vai poder habilitar tanto o Bluetooth quanto o Wi-Fi. Ele tem como deixar ele silencioso e só vibrar. Um botão aqui para o giro automático quando você vira a tela. Está desabilitado, o que está habilitado fica escuro. Esse Dynamic Range aqui para poder melhorar um pouco os gráficos em relação a alguns aplicativos. O Hi-Fi é esse modo que ele vai habilitar os microchips do amplificador. Me parece que mais um amplificador. O DAC deve ficar ligado o tempo todo, mas o amplificador faz diferença porque eu fiz o teste com alguns fones. Esse Reading Mode para poder mostrar algumas estatísticas, mas com aplicativos específicos da loja da China, o que não vale muito a pena. E tem dois modos aqui de bateria, esse Super Power e esse Power Saving. O Super Power ele desabilita o sistema praticamente por inteiro, deixando só alguns aplicativos pré-selecionados pelo usuário. Então, ele economiza realmente a bateria, durando assim, uma carga 5 dias. Que para um leitor que você vai utilizar com Wi-Fi, com Bluetooth, é algo assim considerável. Não semanas como um Kindle que usa só leitura e pouquíssima funcionalidade, mas isso é uma função interessante. O Power Saving é só uma proteção basicamente de bateria um pouco mais modesta. Tem como ligar o OTG, ou seja, equipamentos pelo USB-C. Esse aqui é um modo que habilita transferência de data e, portanto, deve também aumentar a tensão de energia para, por exemplo, ligar um HD externo mais simples, ou um pendrive, microfone, fone de ouvido. Eu fiz alguns testes em relação principalmente a pendrive e fone de ouvido, o que dá para ver que funciona direitinho. Alguns modos de iluminação, tá no modo de night, mas é basicamente assim, quase sem luz. Se eu desligar aqui, vocês não vão perceber diferença alguma. Você pode colocar no manual, e aí, por exemplo, colocar no máximo, você vê que a tela fica mais amarela. Você pode mudar a cor, para uma cor fria ou para uma cor quente. Eu geralmente deixo no máximo do quente, desligado ao longo do dia, e à noite utilizo nesse modo night. É interessante que tem esse modo auto, ele automaticamente liga quando você aperta o botão de ink e o botão de volume. E aí ele já vai para o modo alto, o que à noite, por exemplo, pode ser interessante. Vejo que aumentou a luz e reduziu. Então, para economia de energia é bem interessante. E tem os modos de aplicação da tela. Clear, então a tela mais clara possível, com atualização um pouco que dá aquele brilho na tela. Balanced, que seria o equilibrado, então ele é um pouquinho mais rápido, mas acaba deixando algum shadow. O Smooth, que sinceramente eu achei que o Smooth está muito próximo do Balanced. E o Speed seria, por exemplo, você poder ver um vídeo ou algum aplicativo que tem muita atualização, você colocaria. Eu geralmente uso para leitura, deixo no modo do Clear. Ele não tem nenhum aplicativo pré-instalado quanto à leitura. E para ele, foi a primeira vez que o Core Reader funcionou assim, bem, sem nenhuma forma de travamento, lentidão. Porque em outros equipamentos o Core Reader não funciona assim tão fluido. E pelo potencial de processamento do Hisense Touch, ele funcionou muito bem mesmo. Eu vou fazer algumas comparações daqui a pouco.
E assim, você pode instalar vários aplicativos, e aí eu chego no aspecto dele. Ele não é habilitado para o Google Play, então você tem que instalar aplicativos por outras lojas, como a Aurora Store, ou baixar os APKs na internet, então você consegue instalar pelo F-Droid, tem vários APKs. O Core Reader é completamente um APK que você baixa no site deles, né? Então é bem tranquilo, você pode instalar assim, diversos aplicativos. Eu instalei o Kindle, instalei o Tidal, instalei o Apple Music. Então tem coisas legais assim que você pode instalar, além de outros aplicativos mais exigentes. Mas veja que é uma tela de EIN que acaba não tendo aquela mesma qualidade esperada para atualização. Eu vou, em termos aqui mais práticos, mostrar algumas funcionalidades dele. Aí eu vou falar primeiro da qualidade de som e depois a gente passa para questões de leitura. Na qualidade de som, ele, e como todo Android, se você aperta o menu e segura, ele entra no modo de outras configurações. Então aqui, nas outras configurações, você vai ter aqui a regulagem de volume, como que vai ficar a parte, se a tela for travada. Só uma observação, está em inglês. Ele vem em inglês para instalar-se automaticamente, mas existe um aplicativo aqui que ele até indica você colocar esse launch, salvo engano, esse launcher aqui, deixa eu conferir. Salvo engano, esse launcher, ele vai colocar qualquer idioma. Então, tem português. Qual que é a questão? Não é a melhor tradução. Então, algumas coisas ficam estranhas, mais estranhas do que se fosse português de Portugal. Então, eu prefiro usar o equipamento ou em inglês, a depender se é uma tradução já profissional, tipo a Pocketbook, como ela é uma empresa suíça, em alemão fica ok, né? Porque ela produz o texto em alemão. É diferente quando você pega um leitor da Books, que eles vão traduzir em cima de tradução, não fica uma coisa tão legal. Mas em inglês, eles fizeram já para o mercado internacional, então funciona direitinho. Voltando aqui no Wi-Fi, para fazer essa menção contra o idioma, tem as configurações, né? Quando você liga o Wi-Fi, então ele vai gastar mais bateria, mas a qualidade do som melhora. E aí vai ter uma opção aqui de equalização, esse Dirac Audio. Você tem aqui um equalizador com 7 bandas. Dá para você fazer algumas. Eu sinceramente achei que a qualidade da equalização é razoável, não realmente altera a ponto de vamos dizer, o grave invadir os médios e tornar o som realmente um pouco congestionado. Mas quando você coloca o fone de ouvido, automaticamente ele habilita essa possibilidade do equalizador e aí você pode escolher algumas pré-definições. Então assim, é interessante, razoável. Eu geralmente não uso modo de equalização. Gostei, em particular, o modo de equalização do Classic, porque ele aumenta os agudos de forma assim a tornar o som mais aberto. Então ele não mexe nos graves e nos médio graves e aumenta um pouquinho os agudos, o que torna assim para a escuta de música clássica bem interessante. Algumas outras pré-definições para música clássica de outros aplicativos, mesmo da Apple, altera também algumas coisas no grave, eles reduzem o grave. Eu acho interessante, mas não uso assim frequentemente. Quanto a esse modo, então, você pode deixar ele desabilitado, que ele vai, vamos dizer, permitir mais questões de uso de bateria. A diferença é pequena, sinceramente, pelo consumo que eu vi. Tem basicamente um mês que eu estou usando o equipamento e a diferença de fato é pequena. O que mais gasta bateria no equipamento desse Android é você processar coisas com o Wi-Fi ligado. Então, se o Wi-Fi está desligado, o Bluetooth está desligado, por exemplo, você consegue ter muito mais durabilidade da bateria se for modo apenas de leitura. E como eu falei, em modo de leitura eu estou usando principalmente o Core Reader. E é bem interessante o Core Reader aqui, porque ele fica, vamos dizer, plenamente funcional. Ele vai habilitar sempre nos últimos livros lidos. Eu quero fazer um teste aqui para vocês verem por que o Core Reader ficou bom. Porque o Core Reader, em regra, ele vai abrir. Ele é um aplicativo feito para leitor de e-ink. Você pode encontrar ele para outros equipamentos. O Pocketbook mesmo possui uma versão. Tem uma versão ARM para Android, tem uma versão
x86 para Windows, etc, etc, etc. Eu já instalei em vários equipamentos e nenhum equipamento ficou tão bom quanto neste. Eu quero fazer um teste, isso aqui é um texto que eu abri, eu estou com um livro muito próximo aqui para poder comparar com vocês, para vocês verem que... e é lógico, isso aqui já está no chamado PDF Reflow. Vou tirar o PDF Reflow só para poder ilustrar. Isso aqui seria a visualização da página inteira. Então, obviamente, seria pior do que ler num Kindle. A resolução, vou aproximar, é alta, porque a tela de ink desse aqui é de 300 dpi. Coisa que em outros equipamentos, quanto maior a tela, então um equipamento de 10 polegadas, geralmente são 207, até 227 dpi. Os de 7.8, 8 polegadas fazem as telas com 300 dpi. Os de 13 polegadas também ficam 207 e alguns de 10 polegadas, 9.7 polegadas como o da Pocketbook Lite, 150 dpi. A diferença, para o uso corrente, você acaba não tendo tanta percepção, mas se você compara lado a lado, aí é perceptível. Vai ter um outro vídeo que eu vou fazer a comparação entre o Hisense Touch, o Mi Book Pro P78 Pro, também de 2021, e o Pocketbook Lite. E eles têm tamanhos e resoluções diferentes. No caso do Mi Book e o Hisense, os dois são 300 dpi e o Pocketbook é 150 dpi. O que, assim, a primeira vez que eu vi, eu falei, não tem tanta diferença, mas quando eu coloquei depois lado a lado, possui. Enfim. Então aqui tem o tamanho de página, obviamente muito pequeno. Dá para ler? Por causa da qualidade? Sim, dá, mas vai ter que forçar a vista. Existe uma função, obviamente eu posso também deitar o posicionamento da tela aqui e, por exemplo, ler o texto assim. Eu configuro e faço a visualização. Por exemplo, você pode mudar aqui a tela para poder cortar a partir do texto lateral. Vou ficar um pouquinho menor. Esse é um problema da tela. Aqui, ó, esse aqui é o modo adequado para poder regular isso. Assim, ó. Eu vou atualizar a tela. Então, assim, é um modo. A resolução está assim, muito alto. Tanto colocar assim lado a lado do livro, é praticamente como se fosse impresso. Se você pôr esse modo lateral, aqui, fica até o parágrafo fica até um pouco maior. Deixa eu pegar um pouco, exatamente aqui no ponto que está. Aqui, ó. Esse parágrafo aqui que está sendo mostrado. Deixa eu abrir mais o livro. Aqui, ó. Que vai até aqui por palavras. Então, para eu poder passar uma página desse modo, eu vou gastar pelo menos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 toques para poder fazer isso. Ok, é razoável. Se considerar que você está colocando isso aqui no bolso para o uso diário, não tem grandes problemas. Mas a vantagem é do PDF Reflow, que não fica bom em outros equipamentos, assim, não dessa forma. E aqui, por surpresa completa que tive ao mexer no equipamento, ele permite um PDF Reflow mais interessante. Ele vai abrir aqui. Então, está no modo de página completa, sabe? Vou pegar, você vem aqui nesse AA, onde vai habilitar o Reflow, você põe ON, e ele vai reorganizar os caracteres. O que acontece? Em outros equipamentos, a reorganização dos caracteres fica muito variável. O texto não fica justificado, geralmente. Começa a ter alguns saltos. Assim, não que todos os livros vão ficar perfeitos, mas 95% dos livros que eu testei aqui ficaram muito razoáveis. Você pode o quê? Alterar o tamanho de letra, como se fosse um EPUB. Então você torna um PDF quase que praticamente um livro digital normal. E aí eu quero voltar aqui na primeira página, que eu tinha mostrado aqui para vocês o texto do tamanho de página, né? Tá com 1.1, geralmente eu leio um pouquinho, como se fosse 1.2. Então aqui, ó. Essa página, vou colocar aqui lado a lado.
Então, tá indo até aqui, ó, palavras ad hoc. Lista primeira tela. Mais um toque. Você fechou a página. Então, basicamente, com 2 toques, você passa uma página do livro. Com uma qualidade, assim, considerável. E o próprio Call Reader permite você colocar dicionários, fazer tanto a pesquisa do dicionário, quanto um highlight, né, um destaque, quanto ao texto. Fica sincronizado no próprio arquivo, isso quando você sincroniza os arquivos vai ficar mantido para você poder ler no computador. Então, assim, isso é algo muitíssimo interessante. Veja assim, acaba que algum caractere ou outro não fica perfeito. Por exemplo, aqui, ó, forma de liberação, espontaneidade. Então, assim, o L ficou separado do I aqui, porque acaba que não fica assim 100%, mas se você pensar que a página de um livro, que é considerado de tamanho A5, passada por um leitor de uma tela de 5.8 polegadas, isso é bem interessante. Porque você põe no bolso aqui e lê tranquilamente. Vejam, fluido. Em outros equipamentos, não é tão fluido. O Call Reader não fica tão legal. Já fiz testes com outros, mesmo octa-core, os quad-core ficam ruins, e os dual-core não suportam fazer o PDF Reflow. Os octa-core permitem, assim, de forma bastante razoável. E fluido. Tá bem interessante para leitura. Você pode colocar outros aplicativos de leitura, né? O próprio Kindle aplicado. Você pode instalar o Kindle aqui e ele vai funcionar. Deixa eu ver aqui. Permissão, ok. Eu tinha já feito uma instalação aqui, então ele está funcionando, já está configurado, passando página no próprio volume, o que é muito bom. Hoje em dia tem extinção os botões físicos desses leitores eletrônicos. A única que talvez mantenha isso de forma consistente seja a Pocketbook, que eu vou fazer o review depois, do Pocketbook Lite de 9.7. E passar páginas assim com o botão físico é muito bom, porque a pegada disso aqui é a pegada de um celular, que todo mundo está mais do que acostumado. E se tiver habilitado o modo, por exemplo, de Auto Rotate, aqui no Kindle, possivelmente já vai dar o Auto Rotate. E aí, pegou, por exemplo, com a mão esquerda, você consegue passar. Ou você virou já para a mão direita e quer. É assim. E como ele é octa-core, ele funciona muito bem para essas coisas. Então, assim, você pode colocar vários aplicativos, por exemplo, para música eu coloquei o Fullbar 2000, que é um dos mais famosos desses aplicativos de música para Android. E assim, as caixinhas de sons que eu quero mostrar agora é algo assim bem interessante, por ser estéreo. Eu não vi nenhum equipamento de E-Ink com uma qualidade de som tão boa. Então, vou fazer um teste aqui. Eu tinha colocado já um álbum de uma música aqui possivelmente o YouTube vai até reconhecer isso, mas é só uma observação que vem depois. Então, a qualidade. Na realidade, assim, vamos dizer, a altura do som é boa e a qualidade também é boa. Mas o que eu diria? Melhor do que propriamente escutar música, porque você pode escutar com fone de ouvido, por exemplo, escutar rádio com ele. Então, assim, uma coisa que eu faço constantemente é escutar rádio com ele. A qualidade de voz, então, quando eu não estou com o microfone, algo do tipo, fica boa, por exemplo. Dass Armut auf verschiedenen Ebenen ein Problem ist. Direkt vor Ort, in unserer Nachbarschaft, in unseren Städten, Gemeinden. E é isso, assim, é claro que você não pode comparar a qualidade de som dele com de um iPad Pro. Dá para ter essa comparação, assim, vocês escutaram agora há pouco o volume de Witchcraft do Wolf Mother. Olha a diferença, lógico que são 4 caixas de som, que são 2 caixas de som. Aí a diferença é brutal.
Volta para ter a comparação. Razoável. Não dá para comparar com o iPad, portanto, mas dá para utilizar de forma assim bem interessante para quando você está sem fone de ouvido acabou a bateria, etc. E lembrando, como tem o Bluetooth, você pode conectar fones sem fio, ou quando você for utilizar o fone com fio, você utiliza aqui. Assim, dá para instalar vários aplicativos. Por exemplo, eu coloquei o Scribd, coloquei o OneSync para poder fazer a sincronização de arquivos. O navegador do próprio Inkbro é muito bom, muito leve, funcionou muito bem aqui. E outros aplicativos que você pode instalar. Ele tem widgets de Android, eu coloquei alguns aqui, confesso que eu não uso tanto. Prefiro, por exemplo, ficar com o rádio relógio para uso. E quando você está escutando música, ele tem um modo completamente particular dele, né, porque nenhum em que faz isso pertence ao sistema operacional do TouchOS. É uma coisa interessante. Quando você põe, eu vou colocar a música aqui, vocês não vão possivelmente escutar, mas tá bem baixinho. Mas se eu desligo, ele entra no modo de apresentação de música. Então aparece o nome da música, o nome da banda. Se eu quiser passar a música, eu dou um toque aqui. Se eu quiser voltar a música, eu dou um toque aqui, como se fosse um sinalzinho de mais e de menos, assim, de maior e menor, né? E se você quer pausar a música, você faz um M. Aí a música pausa. Aí você vê que isso aqui está imitando um vinil. Obviamente muito simplório, mas é bem interessante. Se você tira, automaticamente já desliga. E se você volta no menu, você vai para a página inicial. E aquele modo Super Power que eu falei, vale a pena mencionar ele para o final. Então ele entra nesse modo, habilita só 6 aplicativos principais, os que eu mais uso são esses. Deixo aqui para economizar bateria, então veja, está com 68% de bateria, a perspectiva de consumo, de duração é de 5 dias, o que é muito, muito para um equipamento que tem um processamento alto, como o octa-core, com 4 GB de RAM. Isso, obviamente você tem mais processamento acontecendo quando você abre um aplicativo. Por isso que o Core Reader funcionou tão bem, se comparar o Core Reader em outros equipamentos, como vai ser nesse vídeo especial que eu vou fazer depois, quanto a tamanho de tela e como que fica a renderização de PDF Reflow no Core Reader em comparação a vários equipamentos. Bom, então essas sim seriam as questões básicas de apresentação do Hisense Touch. Achei assim um equipamento excepcional pela portabilidade, pela potência, pela bateria. Tem as suas limitações, assim, se o Google Play viesse de fábrica seria mais fácil para a maioria dos usuários. Então, portanto, a sincronização com as contas do Google ficariam melhores. Mas para baixar a APK e instalar no Android, funciona muito, muito, muito bem. Tem o link aí no vídeo quanto à loja do AliExpress que vende. Ele, por não ser apenas leitor digital e ter funcionalidades para além do esperado, possivelmente será tributado. O meu foi tributado. Mas, vamos dizer, é o preço que se paga pela funcionalidade. Ele é muito interessante. Recomendo assim, profundamente. Eu acho que é um dos leitores que não vai sair do meu setup durante um bom tempo. A não ser que lance uma segunda edição com cartão de SD, que eu acho que isso, micro SD, isso realmente faz diferença. Por mais que tenha 128 GB, se tivesse uma expansão para até mais 256, porque vejam, se você quer escutar música no Hi-Fi e baixar isso, seja pelo seu aplicativo preferido, geralmente uma música lossless, né, que é o som não comprimido, ela vai ter assim, de 30 a 200 MB uma música. Então você acaba realmente reduzindo muito o seu espaço livre no equipamento se você colocar tudo em alta qualidade.
que se tivesse um 256, você ficaria muito mais confortável realmente de colocar a biblioteca inteira. Eu não senti falta, porque eu selecionei os principais músicos que eu escuto no dia a dia, deixei aqui no Fubá, e aquilo que eventualmente eu escuto, eu deixei para acessar pelo Tidal e pelo Apple Music. Mas é assim, muito, muito, muito interessante para uso assim, diário. Eu vou dizer que é praticamente um substituto para consumo de texto e música em relação ao celular. O que tem uma vantagem final, né? Você não precisa ou não pode fazer essa separação, né, de função, como não coloquei nenhuma rede social ou forma de comunicação. Quando você vai ler e vai escutar a música, por exemplo, é isso que você faz. Você está no celular, vê uma notificação de aplicativo, notificação de mensagem, e você acaba se perdendo naquilo. Aqui tem um pouco de foco. Tanto que o meu consumo de tela com o celular depois do Hisense Touch reduziu assim profundamente. Talvez assim 2 horas ou 3 horas por dia, certamente. Mas é claro que quem quiser pode instalar WhatsApp, Telegram, essas coisas aqui e ter também o consumo de redes sociais aqui pelo Hisense Touch. Então esse é o review, ficou um review assim considerável, mas tentei assim abordar as funcionalidades básicas que esse Hisense Touch tem, e é assim, um equipamento assim muito, muito peculiar e com potencial. Espero que a Hisense continue nessa linha, faça uma série 2 com talvez um amplificador melhor. Só essa última menção de conclusão. Um amplificador razoável. Assim, eu comparei principalmente com outros amplificadores de DACs que eu tenho. O Fio BTR5, que é um equipamento pequenininho, e o Wi-Fi Black Label. Assim, é também uma comparação injusta, né? O Wi-Fi Black Label é um equipamento assim, dos portáteis, talvez assim, de alto padrão. Ele, vamos dizer, 99% dos fones do mercado você consegue rodar sem nenhum problema no Wi-Fi Black Label. A qualidade do DAC do Wi-Fi é melhor. Você tá falando de um equipamento de $600 para um equipamento de $300 com outras funções. O Fio BTR5 é um equipamento de $100 mais ou menos. Então, considerando que aqui é um equipamento por volta de $280, $300, teria que ter um DAC semelhante. Eu diria assim que ele competiria com um DAC e amplificador como o do Fio BTR5, mas não com o do Wi-Fi. E ele consegue empurrar fones um pouquinho mais exigentes. Eu testei na casa de um amigo coloquei um Hi-Fi Min Aria, que é um planar magnético assim, considerável. Obviamente no máximo ele ficou relativamente baixo, mas conseguiu tocar. Um Focal Clear MG, que é um fone assim, mais high-end, mas que não é tão demandante, funcionou muito bem, 50% do volume. O Hi-Fi Ananda, que também é um planar magnético, mas que consome menos energia do que o Aria, então rodou assim, também nos 50% de volume. Considera assim, e todos os IEMs, né, os in-ear monitors que eu coloquei, todos funcionaram muito bem com volume ali por volta de 50%, 60%. Então assim, ele conseguiria empurrar um fone de ouvido não testei ele propriamente no HD 600 ou HD 650. Acredito que conseguiria rodar com um volume razoável. O que é, por exemplo, algo que o Fio BTR5 oferece para a saída de 3.5. Acho muito próximo. Esse é um defeito, um problema, né, da Hisense. Ela não liberou os dados da saída de potência de 3.5. Mas assim, de memória, o volume que alcançou com 3.5 está muito semelhante à saída de 3.5 do BTR5. Já na saída balanceada do BTR5 de 2.5 milímetros, aí tem mais, vamos dizer, tem mais energia ali para poder de saída. Então, nesse ponto, não é um substituto de um amplificador ou de um dongle com Bluetooth, como o BTR5 ou mesmo o Wi-Fi
Blue Go, mas para isso, leitura, um equipamento só que consolide essas funções me parece muito interessante, porque em todos os outros equipamentos que assim, geralmente não tem mais saída 3.5, então você vai ter que colocar um adaptador de um dongle ou um adaptador, um cabo de adaptador. Então, mais uma coisa. E não é a mesma qualidade. Você vai ter que colocar um dongle maior, como esse que eu falei, da Fio, para ter a mesma qualidade de som. Ou uma qualidade de som comparável. Eu acho que os dois estão comparáveis. Um Fio talvez seja um pouquinho melhor, mas considerando assim, que a primeira tentativa de colocar 2 chips da SS, que não eram chips tão novos, eram chips lançados em 2016, utilizados em 2017, 2018. Por um equipamento que foi lançado em 2021, ele poderia ter usado um chip um pouquinho mais moderno. Mas enfim, para as suas, vamos dizer, funções e até para a questão de custo, porque se fosse colocar um amplificador e um DAC mid-fi, né, não de entrada, esse aqui me parece mais de entrada, isso encareceria o produto um pouco mais, né? Se fosse colocar alguma certificação como MQA do Tidal, aí aumentaria ainda consideravelmente o preço, o que não seria interessante. Enfim, então essas são as considerações em relação ao Fio, o Hisense Touch, em comparação com algumas outras experiências que eu tive de áudio, e fica aí, de fato, uma recomendação assim, talvez uma das mais fortes, que eu diria para quem procura um equipamento pequeno, portátil, potente, para uso diário, ok? Então, tudo de bom, até a próxima.